Tremendo. Tremendo tempo. Bom vê-los todos, irmãos. Muito bom. Começamos uma série sobre o seu destino extraordinário. E vamos continuar pregando sobre o seu destino extraordinário. Nós começamos essa série dizendo que o seu destino extraordinário, ele só é extraordinário porque ele não começou em você. Porque você é um ser criado. Claro, você é filho, filha do Deus Altíssimo. Mas sabe de uma coisa? Teu destino extraordinário, ele é extraordinário porque começa no teu Deus. Que te viu, que tem um propósito, que criou você com um propósito. Então você tem um destino extraordinário. E isso não é uma palavrinha de automotivação, para você sair daqui se sentindo bem. Não é nada disso. Essa palavra é a realidade, é assim porque a Bíblia diz. E tudo o que a Bíblia diz é verdadeiro. E nós temos que basear nossa fé não nas circunstâncias, não no que nós estamos sentindo, mas no que a Bíblia diz. Amém? Amém? Uma vez Jesus estava com seus discípulos, e os discípulos eram pescadores, vocês sabem, né? Eles tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nada. E aí Jesus fez uma pregação e depois disse para os discípulos, lancem as redes. E aí os discípulos eram profissionais. E era como se eles olhassem para Jesus assim e disserem, mas esse cara nem pescador é, ele é marceneiro. O que tem a ver pescador com marcenaria? Não tem nada a ver. Mas eles olharam para Jesus e disseram, Senhor, nós pescamos a noite inteira. Não pegamos nada. Mas sobre tua palavra nós lançaremos as redes. E eles lançaram as redes. Sabe o que aconteceu? Era tanto peixe que o barco ia a pique, eles chamaram mais alguns que estavam com os barquinhos na praia para ajudar a recolher os peixes. Quando você lança sobre a palavra de Deus as tuas redes, para qualquer coisa que seja na sua vida, você vai colher tanto, muito mais do que você pode. Porque Deus é bom para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos, de tudo que pedimos, e assim por aí a vida vai, né? Dizendo. Amém? Então, é isso aí. Hoje eu quero falar sobre o nosso destino extraordinário com relação aos valores. Muitas vezes, nós não entendemos por quê. Então, você pode dizer para mim, você está olhando aí para mim, você pode dizer, mas pastor, se Deus tem um destino extraordinário para mim, cadê o meu destino extraordinário? Ou cadê o extraordinário do meu destino que eu não estou vendo? Sabe, amados, o destino extraordinário de Deus tem duas partes. A parte que compete a Ele é como se fosse uma moeda. A parte que compete a Ele, Ele já fez, Ele já terminou. Mas tem uma parte que compete a você, que é tomar posse do que Deus já fez. Que é se alinhar com aquilo que Deus já fez. E uma das coisas que nos alinham com Deus são os valores. Abra a Bíblia de vocês aí no livro de Daniel, capítulo 1. E eu estou dizendo, nós vamos pregar alguns dias sobre valores. E eu quero dizer para vocês o que é um valor, por que isso é importante. O nosso destino será extraordinário quando for firmado em valores espirituais cristãos. Ele não será um destino extraordinário se estiver firmado em outros valores, mas sim quando ele estiver firmado em valores espirituais cristãos. Valores, agora você pode estar perguntando, mas pastor, o que é valor? Aí no nosso boletim está escrito, valores são princípios ou padrões que determinam aquilo que alguém julga ser importante. Quando você olha para uma coisa, ou quando você pensa numa coisa, ou quando você vai fazer alguma coisa, sabe o que decide isso? São os seus valores. Quando você levanta de manhã, e você não estava com muita vontade de levantar, porque é assim com a gente, né? Tem uns dias que a gente não quer sair da cama, ainda mais você trabalhou uma semana toda e você pensa assim, ai, domingo, eu vou dormir até mais tarde e, bom, eu não vou no culto hoje, mas eu não vou só hoje. Sabe o que você fez? Você colocou em ação um valor. Um valor, o culto a Deus, o teu descanso, o teu sono, o teu bem-estar. São valores. Todas as decisões que nós fazemos são baseadas nos nossos valores. Agora veja aí, é o que determina aquilo que alguém julga ser importante. Aquilo que você acha que é mais importante é o que você faz.
E isso é o seu valor. Expressa o seu valor. Os valores têm grande influência sobre o comportamento e sobre a atitude de uma pessoa e serve como orientação geral em todas as situações. Você faz o que você faz por causa dos valores. Deixa eu dizer isso de uma outra maneira. Você abre o seu computador, o seu telefone, seu smartphone, e você vai no Google. E você está querendo fazer uma pesquisa no Google. Então você digita lá e vem uma lista daquilo que você digitou para você decidir o que está mais próximo, o que você realmente quer. Você não sabe. Mas por trás daquela lista que desceu na sua tela, tinha um outro programinha que fez com que aquilo viesse. Sabe, valores são como o Google, quando você digita. Quando você está para decidir alguma coisa, tem um outro programinha atrás, chamado Programa de Valores, que entra em ação e você toma a sua decisão. Entenderam o que é valor? É uma coisa que fica lá atrás, você não vê, não está na tua frente, mas você decide por ele. É ele que te leva a fazer a decisão. E aí você fica até pensando, não, eu decidi isso. Claro, você decidiu, mas tinha um programinha atrás. Se você trocar o programinha atrás, ele vai fazer outra coisa. Então, para nós podermos entrar no nosso destino extraordinário, nós temos que trocar a nossa escala de valores, os nossos valores. Porque sabe, gente, não existe ninguém sem valores. Não existe. Ninguém sem valores. Agora, existe sim diferentes valores. Existem os valores do reino de Deus, existem os valores desse mundo. Existem os valores de Deus, existem os valores humanistas. Valor de Deus é aquilo que põe Deus como centro, aquilo que gira em torno de Deus. Valor humanista é aquilo que gira em torno de mim. Todas as vezes que eu faço uma decisão girando em torno de mim, eu estou usando um valor. Ele pode ser um valor bom ou pode não ser. Amém? Então isso é valor. Entenderam o que é valor? É aquele programinha que está lá atrás da sua mente. Você nem sabe por que decidiu. Você disse, eu vou fazer assim. E você pensou que foi uma coisa tão simples, mas um programinha trabalhando atrás da sua cabeça, chamado valores, do seu coração, fez com que você decidisse. Então, seu destino extraordinário depende dos seus valores. Sabe, Deus planejou o seu destino extraordinário, mas se você estiver vivendo com valores que não são os valores de Deus, você vai ter que fazer uma troca de valores. E quando você, então, se amoldar aos valores de Deus, aí o seu destino começa a acontecer na prática. Então, aquela pergunta que você pode fazer, ok, pastor? Eu tenho um destino extraordinário, Deus me deu um destino extraordinário, mas cadê o meu destino extraordinário? Ele está pronto, esperando você. Mas o que ativa o seu destino extraordinário são as decisões que você faz baseada nos seus valores. Então, para ter uma decisão diferente, tem que ter um valor diferente. Tem que trocar os valores. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 4, versículo 8 em diante, antes da gente ler aí o nosso primeiro homem dos valores, que é o Daniel. Então, Filipenses capítulo 4 tem uma listazinha de valores, para você ter uma ideia de como é que são os valores. Vai comigo aí, Filipenses capítulo 4, já estamos aí? Vamos ler no telão para lermos a mesma tradução, nós temos várias traduções aí. Diga assim comigo, finalmente irmãos, vamos lá, alto. Finalmente irmãos, agora vem os valores. Agora vem uma lista de valores de Deus. Tudo que é verdadeiro, diga comigo, verdadeiro, é um valor. Tudo que é nobre, nobreza é um valor. Vamos lá. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Deixe essas coisas funcionar como seu programinha. E aí quando você for fazer alguma coisa, você diz, não, isso não é puro. Isso não é verdadeiro. Isso não edifica. Isso não é excelente. E você não faz.
Vamos ler mais uma escala de valores, só para você ter uma ideia. Nós vamos estar falando vários domingos sobre valores. Vai em Gálatas, capítulo 6. Você estava aí em Colossenses, agora vai em Gálatas, capítulo 6. Gálatas 2, desculpe, versículo 20. Eu disse 6, né? Não, é Gálatas 2, 20. Perdão, aí está. Gálatas 2, 20. Depois dos 60 fica assim, né? Mas está em Gálatas, é o fruto do Espírito, eu acho que é 5. É Gálatas 5, exatamente. Os irmãos estão afinados. Aí tem mais uma escalinha de valores. Gálatas capítulo 5, versículo 23 em diante. Vai para frente aí no nosso telão, vamos ler juntos. 22, começa no 22, ok? Vamos aí. Mas o fruto do Espírito, e aí vem uma série de valores. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, quando você vai se manifestar, você vai dizer alguma coisa para alguém, você vai fazer alguma coisa para alguém, você vai requerer alguma coisa de alguém, você pergunta, existe amor nisso? Se o amor for um dos teus valores, é isso que vai acontecer. Você vai fazer por causa do amor. Se não tem, não faz. Alegria, paz, paciência. Quando alguém te irrita e você está disposto a explodir, né? Você pergunta, existe algum valor em eu dizer tudo o que eu penso? Existe algum valor? Não. Existe um valor em ter paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Próximo 23. Agora veja, mansidão. Olha, já viram aquele ditadozinho? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. O que é que está faltando? Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí é uma lista de valores. E sabe, essa é uma listinha pequena. Nós podemos fazer uma lista de centenas de valores. Amém? São valores cristãos. Agora vamos lá então para o nosso texto dessa manhã. Lá no profeta. Aquele profeta tremendo, ok? Aleluia. Encontraram aí? Vamos lá. Daniel capítulo 1. E vamos ver alguma coisa sobre valores. Minha Bíblia está tão cheia de papelzinho que ela... Isso é Bíblia de pastor, né? Achei. Daniel capítulo 1. Podemos ler aí no próprio texto. Nós vamos ler do 1 em diante. No terceiro ano, vamos ler aí no telão para lermos juntos, né? Vamos lá? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo dos seus deuses, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Vamos lá. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Eram escravos que tinham ido para lá, ok? Alguns dos escravos, nobres, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abednego. Daniel
contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Vamos lá, próximo. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, de Ananias, de Misael e de Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final desse tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, a Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Até aí. Põe a sua mão assim na sua cabeça e diga: Senhor, estamos lendo e agora vamos ouvir meditação na tua palavra sobre valores. Valores é o trilho por onde corre o meu destino extraordinário. Agora, Senhor, libera minha mente. Toda agitação, eu digo fora. Senhor, eu digo que a tua palavra vai entrar na minha mente, cair no meu coração e produzir fruto. E que de agora em diante eu vou entender mais para poder viver o meu destino extraordinário que o Senhor traçou para a minha vida. Amém? Esse texto é excelente porque está alguém aí que entrou num destino extraordinário. Gente, às vezes você pode se identificar ou ter se identificado com Daniel, Misael, Azarias e esses meninos aí todos. Por quê? Porque às vezes você olha para você mesmo e tudo parece tremendamente errado. Nada dá certo na sua vida. Parece que você foi arrancado da tua terra, e nós estamos numa terra diferente. Você foi para uma terra e ali parece que você perdeu todos os seus direitos. Na sua terra você era nobre, parece que agora você trabalha, virou como formiga. Sua coisa é trabalhar, parece que desfruta. E parece que quanto mais trabalho, mais as contas aumentam.
Se você se relaciona com isso, eu, cada fim de mês, quando começo a olhar nas contas, vem aquele pacote assim, água, luz, telefone, e assim vai contando mortgage, seguros. Jesus, parece que não tem fim o negócio. Então, parece que o nosso destino extraordinário se foi por água abaixo. Parece que não tem nada com que a gente possa se relacionar com o nosso destino extraordinário. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O seu destino extraordinário, ele foi escrito por Deus. Nada há que possa apagar o seu destino extraordinário. Agora veja bem, Salmo 139 diz que todos os dias da sua vida foram escritos no livro de Deus. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Bem-vindos vocês, chegaram a tempo, viu? Estamos começando. Estamos falando sobre destino extraordinário. E vocês que entraram aí, vocês vão ouvir hoje que Deus tem um destino extraordinário para a vida de vocês. O grande problema é esse, como é que a gente entra nele? E é isso que nós estamos falando. E o nosso assunto é, para entrar no destino extraordinário, nós entramos através do que a Bíblia chama de valores. E nós começamos hoje uma palavra sobre valores que liberam o nosso destino extraordinário. Amém? Como é que é, gente? Eu resumi certo? Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então parecia que Daniel e os outros companheiros deles estavam lá na terra dele, foram levados como escravo por uma terra estranha, língua estranha, povo estranho, costumes estranhos, tudo errado. E ainda foram levados como escravos, como um troféu de guerra. E se você acha que isso não é muito importante, não é muito terrível, sabe como é que o rei naqueles tempos fazia? Ele amarrava com corrente os vencidos, e eles entravam marchando na frente. E aí tinha toda uma multidão de povo que atirava tudo que é coisa neles. E eles eram o troféu de guerra. Imagine que coisa terrível, era assim que acontecia. Então o Daniel passou por isso. Quantas vezes a gente diz para Deus, não, o que adianta eu andar com Deus por muito menos do que isso? Imagine se você fosse levado como escravo para uma terra diferente, entrado acorrentado, como um triunfo de um vencedor, e atirassem tudo que é coisa em você, e você fosse obrigado a viver numa cultura, comer comida diferente, língua diferente, esportes diferentes, tudo diferente. Imagine. Assim estava Daniel. Mas sabe, o destino dele estava escrito, Salmo 139, diz assim: no teu dia foram escritos, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então isso não pode ser apagado. O que Deus escreveu não pode ser apagado. E aí você pode perguntar, mas então por que não está acontecendo na minha vida? Sabe, é a tua parte que precisa ser feita. Porque o nosso destino extraordinário é como se fosse uma moeda. Tem dois lados. O lado de Deus, escrito e determinado, não pode ser apagado, e o teu lado. E o teu lado. O teu lado requer posicionamento. O teu lado requer decisão. O teu lado requer que você reconheça os padrões. E um deles são os valores. Os valores, eu já disse, são como um trilho pelo qual o teu destino, pense num trem. O trem é o seu destino extraordinário. Os trilhos do trem, por onde o seu destino extraordinário corre, são os seus valores. Ok? Então eu quero começar a meditar. Veja no nosso boletim que está aí na sua mão. A primeira coisa que nós dissemos, destino extraordinário começa com firme decisão sobre valores. Amados, você quer queira, quer não queira, você vive através de valores. Como nós dissemos na introdução, são os teus valores que fazem com que você faça algo ou deixe de fazer. São os teus valores que ditam as tuas decisões. Eu dei um exemplo para os irmãos que chegaram aí agora, muito interessante sobre o Google. Você coloca lá no Google uma coisa e daí aparece na sua tela. E você pensa, uau, maravilha. Uma coisa que talvez você não esteja consciente é que por trás daquilo que você digitou tem um programinha rodando que você não vê. Que é o que faz toda a pesquisa, vai em toda a internet,
busca todos os servidores para trazer a tua resposta. Quando você vai fazer uma decisão, seja que decisão for, atrás há um programinha chamado Programa dos Teus Valores, rodando. E quando você diz sim ou não para qualquer decisão que você vai fazer, isso foi ditado por um valor. Veio na tua tela a decisão e ela veio por um valor. E às vezes nós não estamos conscientes dos valores. Mas olha só, começa com uma firme decisão. Se você não tiver uma firme decisão sobre os valores de Deus na sua vida, para você viver o que é valor de Deus na sua vida, sabe quando você vai entrar no seu destino extraordinário? Nunca. Porque é igual um trem sem um trilho. Aonde vai um trem sem que haja uma estrada para ele andar em cima? Sem que haja 2 trilhos? Não vai a lugar nenhum. Os trilhos são os valores que você precisa lançar na sua vida para o seu destino extraordinário rodar sobre eles. Entenderam isso? Então tudo começa com uma decisão. Agora eu quero ver com vocês aí no livro de Daniel o que não é valor. Existem algumas coisas que não são valores. E nós podemos ver isso na vida do Daniel. Primeira coisa que não é valor é o tipo de lugar que você mora. Você pode morar, é o tipo de país que você está, o tipo de palácio que você vive, a casa, o casebre. Isso não é um valor. Veja, Daniel estava em Judá, a terra dele, a cidade dele. E aí ele foi levado cativo. E agora ele foi para a Babilônia, uma terra estranha, a terra do vencedor, do conquistador. E ele foi como escravo para aquele lugar. E ele vivia na Babilônia. E agora pensa bem. Estava tudo certo, não tinha nenhum problema. Deus não teve nenhum problema para abençoar Daniel na Babilônia. Porque sabe o lugar que você mora, a tua casa, às vezes nós fazemos que coisas que não são valores se tornem valores na nossa vida. Sabe qual que é uma outra coisa que não é um valor? O carro que você dirige. Sabe, às vezes, por complexo de inferioridade, nós vou dar um outro exemplo. O tênis que você calça, a roupa que você se veste. Eu fui no Brasil recentemente e eu estava falando com algumas pessoas e elas estavam todos de tênis bonito, Nike e tal. E eu falei para um deles, eu fiz uma brincadeira para um dos garotos, que tênis bonito, que jeans, hein, que você está vestindo. Ele falou, você não imagina, pastor, eu vou levar 10 meses para pagar, não vai sobrar dinheiro nem para comprar sorvete. Daí eu perguntei para ele, mas por que tamanho sacrifício? Pelo tênis e pela calça jeans? É bonito, claro, mas por que tamanho sacrifício? Sabe o que foi a resposta? Ele disse, é porque todo mundo está usando. Para não ficar para trás, para ser aceito, para ter algum valor, para ser admirado. Então, sabe, esse tipo de coisa é terrível, porque não é o lugar, não é a coisa que você veste, não é o que você come, não é a casa que você mora. Se mora num casebre, num palácio, não quer dizer nada. A Bíblia diz que quando Jesus, o Filho de Deus, veio nessa terra, ele não tinha aonde recostar a cabeça. Ele disse, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde recostar a cabeça. Não é valor, mas às vezes nós damos valor. Às vezes nós compramos uma casa e sabe, isso que aconteceu aqui nos Estados Unidos mostrou claramente. Todo mundo aqui, há um tempo atrás, aí por 2008, 2009, que comprou casa que estava acima do que podia pagar, teve que devolver. Teve que devolver. E por que alguém compra uma casa que não pode pagar? Sabe por quê? Porque é na sua casa em que você ancora o seu valor. O seu valor é quem você é. Se eu estiver numa casinha, vão lá, o que vão dizer para mim? O que vão dizer de mim? Então, o valor não está nisso, não está na casa. Veja, o Daniel foi levado de Judá, foi para o palácio. E sabe, naquele tempo, o palácio dos reis era um lugar de uma orgia total. Mas se você começar a sua vida com uma decisão firme de não se contaminar, uma decisão firme sobre valores, não interessa onde você está.
Você pode estar no Brasil, na favela, nos Estados Unidos. Aliás, eu quero contar para vocês rapidamente, eu já contei algumas vezes aqui na igreja, em outras circunstâncias, a história do Pedrão. Pedrão era um negão assim, roupa de casal, parecia um guarda-roupa de casal de tão grande. Da favela, lá no Rio de Janeiro. Cada vez que nós íamos plantar igrejas em cidades não alcançadas, nós plantamos várias igrejas no Brasil, em cidades que não tinha um crente. O Pedrão ia junto. E ele morava na favela. E sabe, pobre até dizer, chega. A gente arrumava um jeito de levar o Pedrão, porque ele era um camarada de oração, um camarada fiel. Deus se manifestava através da vida do Pedrão. A gente podia deixar qualquer um, menos o Pedrão na viagem. E aí, um dia, eu estava numa cidade chamada Madre de Deus, perto de São João del Rei. Plantamos uma igreja lá. Estava nessa cidade e eu estava com um grupo todo, orando com um grupo. Nós sempre íamos em 30, 20, 40 jovens, e eu fazia um discipulado com os jovens para a gente ir evangelizar na cidade, nas ruas, e aí a gente então, assim começava a igreja. E nós estávamos plantando a igreja para um holandês, amigo nosso, chamado Geraldão, Gerard, já é morto. Mas a igreja continua lá, seus filhos são pastores, e ele veio da Holanda e disse para nós, pode me ajudar a plantar uma igreja? Nós dissemos, isso é com a gente mesmo. Então vamos lá. E o Pedrão estava lá. E sabe, naquele dia, eu fui batizado no Espírito Santo. Era um corredor assim, tipo 4 cadeiras, como daqui até lá. Lotado. Literalmente nós alugamos um corredor. Não tinha onde se reunir, porque eu ensinava os meninos de manhã, e à tarde nós saímos para evangelizar, e à noite. Então, eu estava lá pregando, e estava pregando sobre como amarrar o valente e roubar os seus bens, e Deus falou comigo, ora para eles receberem os dons. Já contei essa história para vocês. Eu disse, não vou orar, Senhor, porque não estou falando sobre dons. Eu sou meio assim, meio de opinião. E aí eu terminei, pus a Bíblia embaixo do braço, estava descendo, eu disse, mas não é possível. Será que nem Deus pode comigo? Que negócio é esse? Eu sei que Deus está dizendo. Voltei e orei. E quando comecei a orar, foi assim como se fosse uma avalanche para trás, assim, todo mundo caiu. Eram cepos com tábua em cima, os bancos. Todo mundo, pum, caiu para trás. E o Pedrão estava no primeiro banco, ele sempre ficava no primeiro banco. Eu dizia, Pedrão, você é mais alto, podia ficar lá atrás para não atrapalhar a visão. Ele dizia, não, eu quero pegar a primeira coisa que vem. E ele ficava sempre no primeiro banco. Eu tinha uma encrenca com o Pedrão por causa disso. Eu falava, você tranca toda a frente dos outros, Pedrão. E o Pedrão, pum, de costa, e começou a chorar como criança. Sabe? Aí um dia, ele tinha feito uma coisa terrível. Ele começou a confessar o pecado. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor sempre me deu dinheiro para que eu abençoasse as pessoas. Olha, um favelado. Mas, Senhor, essa vez agora por último, o Senhor me deu um dinheiro. E eu sabia para quem que o Senhor queria que eu desse esse dinheiro. E ao invés de eu dar dinheiro, Senhor, eu comprei aquela geladeira usada. Ai, Senhor, que levei para casa nem funcionando tá. E eu pus esse dinheiro naquela geladeira e ele começou a chorar. Sabe? O que estava acontecendo ali é que o Pedrão vivia uma vida ancorada em valores. Deus era o seu maior valor. A provisão vinha dele. Sempre. Ele não passava fome. Ele só tinha o necessário. Mas sempre tinha. E sabe, naquele dia ele mudou os valores. Ele trocou de valores. Ele trocou Deus como seu provedor por uma geladeira que nem funcionava. Valores. Quando você ancora a sua vida em valores de Deus, sabe, a tua bênção virá, não tem como. Mas há coisas que não são valores. Lugar. Agora, veja, lugares podem se tornar valores. Quando é que eles se tornam valores? Quando Deus não tem plano nenhum para você naquele lugar. Se tornam valores. E você vai começar a viver valor errado. Lugares que você pode ir. Eu, por exemplo, não teria nenhum problema se eu entrasse em qualquer tipo de boteco em que pode estar cheio de bêbado. Eu não teria nenhum problema. Para mim, aquele lugar não é um valor. Mas vou dizer uma coisa para vocês.
se eu tivesse acabado de sair do alcoolismo e eu fosse entrar num lugar desse, esse lugar seria um valor. Entendeu? Tudo aquilo que ameaça as coisas de Deus na sua vida são coisas que se tornam valores, ainda que não sejam por si mesmo. Então, o que não é valor? Tua casa. O que não é valor? O que você vai ensinar. Diz o texto que Daniel e os outros meninos tinham que aprender toda a cultura da Babilônia. E sabe que reino era esse? Não era de Deus. Mas eu quero dar uma notícia para vocês. Esse reino não era de Deus. O reino de Deus era Israel. Sim? Mas esse reino estava a serviço de Deus. Porque Deus é o Senhor de todos os reinos. Inclusive do inferno. Sabiam disso? Inclusive dos demônios. Ontem nós fomos expulsar um demônio. Aqui na sexta-feira, nós temos uma congregação hispana. Alguém trouxe para cá uma família hispana que estava com uma filhinha de 12 anos terrivelmente endemoniada. Terrivelmente endemoniada, já por 2, 3 meses, nada andava certo na casa. Eles vieram na sexta-feira e nós prometemos que íamos na casa dele no domingo pela manhã. E aí nós chegamos lá, no sábado pela manhã. Aí nós chegamos lá no sábado pela manhã. E aí fomos orar com essa família. E sabe de uma coisa? O ser humano é um valor. Porque, sabe, você foi criado para ser templo do Espírito Santo e não de demônios. E aí o pessoal disse para a gente quando a gente chegou, pastor, mas é o seguinte, muita gente já orou e não sai, esse demônio não sai. E já veio aqui pastores, já vieram. Eu falei, bom, não sei, não estou aqui para julgar ninguém, mas agora nós chegamos nesse lugar. Vamos ver o que acontece. E aí a garota estava terrivelmente endemoniada. Eu falei, eu vou fazer uma coisa com vocês. Além de expulsar esse demônio, eu vou mostrar para vocês como é que expulsa demônio. Primeira coisa, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Esse demônio vai querer fazer ela correr contra a parede, bater a cabeça, vai querer judiar dela. Nós não podemos deixar. Ela é um valor de Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos amarrar esse demônio aí, que seja quem for, e ele não vai poder fazer nada para essa menina. A segunda coisa que nós temos que fazer é que não interessa que tipo de demônio. Demônio é mais ou menos com aquele cachorrinho assim pequenininho que você tem, que põe na coleira e você vai andando com ele. Assim é o demônio perante Deus. Ele não faz o que ele quer, ele não é Deus para fazer. E aí eu cheguei para a menina e falei assim, ó, você demônio agora, não sei quem você está amarrado, não vai sair daí, até que eu mando você sair. E você vai agora dizer quem você é. E o demônio disse, eu sou Lúcifer. Lúcifer é uma hierarquia de demônios. Não era o próprio Lúcifer, aquele que caiu, mas tem toda uma hierarquia de demônios. Eu tive esse curso sobre demônios quando estava em Foz do Iguaçu, antes de vir para cá. Nós se converteram lá muitos pais de santos, mães de santos na igreja. Eu aprendi muito sobre como é que funciona o reino espiritual nessa área. Eu falei, muito bem, Lúcifer. Agora o seu tempo chegou. Porque ela foi criada para ser templo do Espírito Santo e não teu. Bem que você gostaria, mas quando Jesus, e a Bíblia diz que quando ele veio e morreu, ele tomou as chaves da tua mão. E a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora você vai sair dela, levar tudo que você tem, e o pessoal estava olhando assim. E aí o pai da garota perguntou, mas pastor, vai ser tão fácil assim? Eu falei, igualzinho isso. Porque, sabe, não é por mim, não é a pessoa, não sou eu, não tem nada a ver comigo, é Jesus. E nós somos embaixadores dele. E aí a menina estava assim com o rosto transfigurado, falando com uma voz grossa, parecia homem. De repente, eu disse, agora você sai, eu vou contar até 3, quando eu disser 3, e leva tudo que é o resto da tua corja que você tiver aí, não vai ficar 1. Quando eu cheguei no 3, abriu um sorriso, o rosto mudou. A mãe disse, ai, Jesus. Eu disse, sim, é Jesus. E ela ficou completamente liberta. Mas sabe por que aquele demônio estava lá? Por causa de valores. Um dia
ela ficou doente há alguns anos atrás e a mãe dela levou ela num centro espírita. E sabe, consagrou ela lá. Aí pronto, aí tinha direito, tinha dado direito. Você está entendendo? Então, valores, o que é valores, o que não é valores. Aqui o Daniel ia aprender aquela língua, não é valor. Ele ia ensinar para o rei os costumes do povo de Deus. Ele podia ensinar, aprender, desde que não mude o seu caráter. Sabe qual é o maior valor que você tem? É o seu caráter. Sabe o que é o seu caráter? É aquilo que diz o que você realmente é. É o seu caráter. Se o seu caráter for cristão, não interessa as coisas que você sabe. Não interessa. Não interessa nem tampouco as coisas que você vê. Você não vai deixar entrar no seu coração. Então, ser educado nas coisas da Babilônia. Agora veja, o Daniel ia ser educado em toda a ciência da Babilônia. Sabe qual é uma coisa que isso queria dizer? No ocultismo. No palácio estavam todos os maiores magos, encantadores, feiticeiros do reino conquistado da Babilônia. Estavam todos lá. O Daniel ia ter que fazer um curso com esses caras sobre espiritismo, ocultismo e tudo mais. Isso não é valor. Você pode saber tudo. Agora, o que vai dirigir a sua vida é um valor. Agora, se o Daniel fizesse esse curso e virasse espírita, virasse sacerdote do ocultismo, aí a coisa ficava feia. Mas ele podia aprender tudo isso. Podia aprender tudo isso. Isso não é valor. Vocês entenderam? Então, valor é tudo aquilo, presta atenção nisso, valor é tudo aquilo que atinge a razão pela qual Deus criou você. Isso é valor. E sabe por que Deus criou você? Para suceder, para que a glória dele possa ser vista em você. Você foi criado para expressar a glória de Deus. E presta atenção, gente, isso é grande. Você está pensando que expressar a glória de Deus é pouca coisa? Isso é grande. Isso é maior do que você. Você foi criado com um propósito que vai além de você. Diga comigo, levanta a mão e diga comigo, eu fui criado para um propósito que é muito maior do que eu mesmo. Tem que parar de girar em torno de você para que aquele propósito que é maior do que você mesmo aconteça na sua vida. Nós estamos lendo a vida de alguém, Daniel, cujo propósito de Deus era maior do que ele. Sabe por quê? Porque ele se tornou primeiro-ministro de todo o reino da Babilônia. É mole o que mais? Propósito maior que ele. Ele estava lá em Judá e tal, mas ele foi para a Babilônia e parecia que tudo tinha ido mal. Sabe, quando você estiver com Deus, você pode estar aonde você estiver, você não vai mal. Porque o Senhor é Senhor sobre qualquer lugar, sobre qualquer circunstância, aonde você estiver. Amém? Então não é valor. Sabe qual é a outra coisa que fizeram? Trocaram o nome. A Daniel chamaram de Beltesazar. Sabe o que quer dizer Beltesazar? Era um dos nomes dos deuses que tinha lá, na Babilônia. Bel. É da onde vem a origem palavra Baal e todos os deuses daquela época. Então trocaram o nome dele por um nome de um deus pagão. Isso não é valor. Sabe por que não é um valor? Porque segundo a Bíblia, Deus tem o teu nome escrito numa pedrinha branca. Se você quiser ler isso, leia a Bíblia, que ninguém sabe, somente Deus, e você vai saber quando se encontrar com Deus. O seu nome está escrito. Esse nome que seu pai e sua mãe deu para você, isso não é o teu nome. O teu nome é aquele que Deus deu para você antes que você existisse. E a Bíblia diz, eu te conheci e te chamei pelo nome. E te chamou por um nome que não foi o seu pai nem a sua mãe. Então o nome que nós recebemos aqui, isso não é valor. Não quer dizer nada. Ok? Vamos para frente. Trocar o nome por o nome da cultura não é valor. O que é valor? Valor é não se contaminar com um estilo de vida que não é do reino de Deus. Agora Daniel foi levado para o palácio e o rei disse, vão ler na cartilha do palácio. Vão comer as coisas do palácio, vão beber as coisas do palácio. E sabe, não era simplesmente comer as coisas que o rei comia.
Porque sabe como é que eram as coisas lá? Eram orgias, eram comilança, era bebedice. Era isso que funcionava. Comer as coisas do palácio queria dizer entrar no estilo de vida que não era de Deus. Aí Daniel não podia entrar. E isso é valor. Qual é o estilo de vida que você vive? É o estilo de vida de Deus? Isso é valor. Se não for, não é um valor de Deus. Então o que foi que aconteceu? Ele disse, não, eu não vou me contaminar. E aí ele decide firmemente não se contaminar. Agora presta atenção. Quem era Daniel para decidir firmemente não se contaminar? Ele era um escravo, com corrente amarrada no pé, foi trazido de um reino que foi vencido. Ele não tinha decisão. Ele era um escravo. Mas deixa eu só dizer uma coisa para você. É você que determina como as coisas vão ser. Se você pensar que você é um escravo, se você pensar que você é isso, se você pensar que aquilo, tem um versículo na Bíblia que diz, lá no Provérbios, se você quiser ler, encontra lá ele. Assim como o homem pensa, assim ele é. Como é que você vê você mesmo? Daniel falou, de jeito nenhum, eu não vou me contaminar. E aí ele faz o seguinte, ele chama o camarada encarregado dele, diz, olha, eu tenho uma proposta para vocês. Nós não queremos comer, nem beber do vinho, nem entrar nessa bebedice. E sabe, o rei chamou muitos jovens da idade do Daniel, que estavam no palácio. Mas a Bíblia registra só 4 fizeram a decisão. Só 4 deles, Daniel e seus 3 amigos. O resto entrou no estilo de vida do palácio. Pergunta, qual é o estilo de vida que nós estamos vivendo? É um estilo de vida do reino de Deus ou é um estilo de vida mundano? Nós estamos numa nação capitalista. Aqui o Deus é o negócio. Sabe, aqui é impressionante. Se você passa em determinadas casas, os carros nunca entram na garagem. Sabe por quê? Porque não tem lugar para o carro na garagem. De tanta coisa que tem na garagem, coisas que não são necessárias. Sabe, porque quando a pessoa se sente mal, ela vai comprar, e ela vai lá e compra tudo que não precisa. Vocês entenderam? Isso não é valor do reino. Não é valor. Mas quando você decide não se contaminar, quando você tem uma vida com propósito, é o teu maior valor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha aqui para mim todo mundo. Qual é o propósito da sua vida? Para que é que você vive? Se eu fizesse essa pergunta, estava dando um curso de coaching lá no Brasil, quase 400 empresários lá em São Paulo, em Vinhedo, e eu fiz essa pergunta para eles. Quem é você? Alguém se levantou, pastor, mas que pergunta é essa? Quem é você? Eu nunca tinha pensado. Mas como é que pode nunca ter pensado quem é você? Essa é a coisa mais importante. Essa é a coisa mais importante que você tem que pensar de você mesmo. Quem sou eu? O que é que eu quero da minha vida? Qual é o direcionamento da minha vida? É por isso que às vezes passa a vida inteira e chega lá no fim da vida e tudo aquilo que Deus tinha preparado, que Deus estava tudo já pensado para você, não aconteceu. Por quê? Porque não houve posicionamento. Não se posicionou para o que Deus tem. Porque a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu só dizer para você, e se você ficar ofendido, aleluia. Essa vidinha miserável, mais ou menos, assim, sem muita cor, sem muita coisa, que você vive, não é de Deus. Você foi posto nesse mundo para exceder. Porque se você não exceder, como é que Deus vai ter glória? Você acha que Deus tem glória num perdedor? Alguém que vive, está mais ou menos, pastor, não está ruim, mas também não está bom. A gente está vivendo assim. Qual a glória que Deus vai ter? Sabe o que a Bíblia diz de você? Jesus disse dele,
eu sou a luz do mundo. Depois Jesus olhou para os discípulos dele e ele disse, vós sois a luz do mundo. Sabe por quê? Porque ele que é a luz está em você. E ele disse, não se pega uma luz e põe debaixo do alqueiro, ou da cadeira, como se queira. Mas ponha ela alta. Onde estão as luzes aqui? É assim que Deus quer fazer com você. Deus quer levantar você alto, para que você ilumine aonde você está. Se você ler Deuteronômio 28, sabe o que diz lá? Que Ele te criou para ser cabeça e não cauda. Ele te criou para emprestar e não para tomar emprestado. E Ele vai dizendo essas coisas todas. Agora, gente, nós temos que tomar uma atitude. Ou nós cremos nesse negócio, ou arrancamos essa página da Bíblia. Para ser coerente. Se você não crê, arranca a página. Para que está lá? Porque eu estou falando coisa que está escrita aí. Está aí na sua Bíblia. E está escrito sobre você. Então, a imagem que você tem, os valores que você vive por eles, vão determinar o seu destino extraordinário. E Deus tem um destino extraordinário. Porque Ele fez você, a imagem e semelhança dEle. Ele criou você como filho, como para ser filho, filha dEle. É para isso que Ele criou. Entenderam? É valor. Nós temos que entender isso. E aí, sabe, a vida com propósito é coisa maior. Tem que ir além da comida, tem que ir além da bebida. Sabe qual que é um outro propósito grande que tinha na vida do Daniel? O Daniel disse, não como dessa comida, não bebo dessa bebida. E aí, sabe qual que era outro propósito grande que tinha na vida dele? Fé. Porque ele disse isso para Deus primeiro. Daí falou para o camarada. Aí o camarada, já lemos isso no texto, Daniel capítulo 1. O camarada responsável por ele disse, não, vou ter que dar essa comida para vocês, porque senão vocês vão ficar fraquinhos e o rei vai, ó, na minha cabeça. É a minha cabeça que vai rolar. E o Daniel disse, experimenta a gente por 10 dias. E daí compara a gente com os outros. E vê o que está acontecendo. 10 dias. Você acha que 10 dias dá para ver alguma coisa? Basicamente nada. Mas se Deus tiver no negócio, dá para ver muito. E depois dos 10 dias, eles foram comparados com o resto. E adivinha? O responsável por eles falou, essa é a comida de vocês. Essa é a comida. Se você tiver fé, Deus se move em teu favor. Esse é um valor. Gente, nós temos que deixar de viver no natural, nas coisas como elas parecem. Ai, está ruim aqui, porque o governo... Gente, deixa eu só dizer uma coisa para você. Sabe quando é o melhor momento de você suceder? Quando as coisas estão piores. Esse é o melhor momento de você suceder. Pergunte para gente que entende do negócio, para você ver. É o melhor momento para investimento, é o melhor momento para você orientar a sua vida, é quando está tudo ruim, ruim mesmo. É o melhor momento. Então agora, presta atenção nisso. Você foi escolhido por Deus para viver pela fé. Agora você diz assim, pastor, mas viver pela fé? O que é viver pela fé? Deixa eu te dizer o que é viver pela fé. Viver pela fé é você sair das tuas possibilidades para começar a viver nas possibilidades de Deus. É isso que é viver pela fé. Eu faço essa pergunta. Você está vivendo pela fé? Isto é, você está vivendo nas tuas possibilidades ou nas possibilidades de Deus? Se você viver, gente, nas possibilidades de Deus, quem vai mudar as coisas, encaixar as coisas, fazer as coisas entrarem onde devem estar, é Deus. Você crê e Deus se move. Mas se você não crê, Daniel e os 3 amigos deles creram. E o resto que estava lá, nós nem sabemos o nome deles. Sabe por quê? Porque Deus tinha um destino extraordinário para eles, mas eles não entraram. Eles entraram naquele palácio e eles ouviram a determinação. Vão comer de tudo que se come aqui. Vão fazer bebedice, orgia, comilança, como é feita no palácio. Eles disseram, sim, senhor. Mas o Daniel e os amigos dele disseram, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E Deus abençoou.
porque eles agiram pela fé. Eles entraram na possibilidade de Deus. E agora nós vamos para o nosso segundo e último tempo aí. Destino extraordinário. Prossegue com a bênção de Deus. Gente, olha aqui para mim que eu quero dizer uma coisa para vocês. É uma afirmativa. Você, por você mesmo, não tem condições, você não pode, você não reúne as condições para viver o destino que Deus tem para você. Não reúne. Você só pode viver, e você pode, por causa da bênção dele na tua vida. Ele abençoa para que o que ele gostaria que você fosse acontecesse, que você fizesse acontecesse. Nós não vivemos na nossa possibilidade, vivemos na possibilidade de Deus. Veja o versículo 15 e 16. Olha o que acontece. Estamos aí no capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Capítulo 1, 15 e 16. Vamos colocar no telão para a gente ler junto. Dá para colocar? Por favor. Aí, ó. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que os jovens que comiam a comida da mesa do rei. 16. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Gente, você vai comer o que você decide comer, pela fé. Eu gosto daquele versículo da Bíblia que diz que se você crê em Deus, andar com Deus, viver os valores de Deus, você vai comer do melhor dessa terra. Até tem uma música dizendo isso, né? Que a gente canta. Você vai comer o melhor dessa terra. Entenderam? Então, a bênção de Deus produz o impossível. Como é que eles em 10 dias iam estar melhor que os outros? Produz o impossível. Veja aí, versículo 17 agora. Vamos lá? Versículo 17, leia comigo aí. A esses 4 jovens, Deus deu. Diga comigo. Deus deu. Não, vamos lá só. Deus deu. Deus deu. Não era deles. Veio de fora. Veio de Deus. Deus deu. Gente, para pensar, olha aqui para mim. Vocês estão precisando de receber de Deus alguma coisa? O negócio é posicionamento. Se posicione e Deus te dá. Tome uma decisão com respeito a valores e Deus te dá. Deus deu, não era deles. O que foi que Deus deu? Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, que foi o cabeça, que foi o primeiro, o que aconteceu com ele? Além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Sonhou? Pode vir para mim. Que eu interpreto. Era assim o Daniel. Deus deu. Agora diga assim: ah, Jesus. Fala comigo. Ah, Jesus. Por que eu não tenho? Porque você não se posiciona. Só por isso. Deus está doido para te dar, gente. Deus quer levantar você. Imaginem o que Deus fez no reino do Nabucodonosor, que era um reino maligno. Deus pôs como primeiro-ministro Daniel. Deus quer que você seja cabeça, não cauda. Tremendo. Deus deu. Vocês compreenderam isso? Então, ele prossegue com a bênção, é Deus que dá. Deus faz o milagre. Veja o versículo 19. Vamos lá, 19. O rei, vamos lá, gente, todos juntos, vamos lá. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel. Espera aí. O rei conversou com todo mundo e não encontrou ninguém que podia comparar com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não dava nem para pôr perto deles. Sabe o que Deus estava fazendo? Tirando Daniel, Azarias, Misaías do lugar comum e pondo eles num lugar especial. Deus quer mover você do lugar comum e colocar você no lugar especial. Mas você tem que se posicionar na questão dos valores. O que você considera valor? Você vai se amoldar aos valores desse mundo? Como vai ser? Você tem que se posicionar na questão dos valores. E Deus te tira do lugar comum. Veja o que diz aí.
de modo que, vamos lá, gente, de modo que eles passaram a servir o rei, direto com o rei. Já, você acha que eles entravam arrastando cadeia, com bola de ferro no pé? Nunca que o rei ia ter alguém assim, na presença dele, servindo ele. Eles foram conselheiros do rei. O rei, antes de tomar suas decisões, ouvia eles. Eles eram a fonte para o rei. Sabe que você é a fonte? Jesus disse lá no João: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele diz: aquele que beber de mim será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus quer usar você como fonte. Você é uma fonte. Você tem que crer nisso, porque é isso que você é. É palavra de Deus. Gente, nós temos que entrar nisso. Às vezes eu me irrito, sabe por quê? Porque a gente crê, é igual, quando eu estava no Brasil, passava o Chaves, né? Daí lá no Chaves, sabe o Chaves, né? Chapolin Colorado, Chaves. Eu gostava muito de ver porque era muito inocente. Não tem tanta coisa na televisão que dê para ver, mas lá era bom de ver. E ele tinha um ditadozinho que ele dizia assim: foi sem querer querendo. Nós, hoje em dia, nós dizemos: estou crendo sem crer. Porque crê e não faz nada, não acontece nada. Então, gente, às vezes eu chego num ponto assim, comigo mesmo primeiro, de irritação. Às vezes dá vontade, às vezes eu digo: é melhor arrancar essa página aí que Deus disse. Para que está aí? Porque que é verdade é. E por que não é verdade na minha vida? Claro que o problema não está em Deus. Está em mim. Claro que não está em Deus, está em você. Mas, existe esperança. Por que está escrito? Para você mudar. Para você começar a adotar outra escala de valores. Para você deixar valores que não são valores de fora. E aí Deus vai se mover. Ele vai exaltar vocês. Veja o versículo 20 agora. Vamos lá? Versículo 20 do capítulo 1. Vamos ler todos juntos? O rei lhes fez perguntas, todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que o quê? Peraí. Esse camarada tinha mago, encantador, gente que jogava uma vara no chão virava em cobra. Lembra do tempo de Moisés? Gente que fazia água virar em sangue. Lembra? Eram esses caras que estavam aí, era essa geração. Olha só, 10 vezes mais sábio de quem? Do que todos os sábios, todos os magos e encantadores do seu reino. Gente, agora para pensar. Se eles foram achados 10 vezes mais sábios, quem que ficou lá como primeira pessoa que o rei ia perguntar quando quisesse saber alguma coisa? Será que ele ia chamar o sábio, que deixando alguém que era 10 vezes mais habilitado do que eles? E sabe o que aconteceu? Às vezes dá riso, mas é isso que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja governo, não só sobre as coisas naturais, mas sobre o mundo espiritual. Sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel foi eleito o chefe de todos esses caras, dos espíritas, dos encantadores, dos magos, do que você pensar no reino dele. Daniel foi eleito como cabeça de todos. Aí você vai dizer: eu não, hein? Eu ser chefe dessa gente? Aonde que você acha que a luz precisa brilhar? Gente, se eu tiver uma luz aqui e eu ligar uma outra luz, luz da luz, não adianta nada. A luz só tem sentido quando tem trevas. E a Bíblia diz: vocês são a luz. E temos que brilhar. Aonde você chega, chega a possibilidade de Deus. Você tem que saber quem você é. Porque onde você chega, chega a possibilidade de Deus. Eu estava contando daquele demônio que eu expulsei ontem. Então eu disse para ele: aí, diz o teu nome alto e claro aqui para todo mundo saber quem você é. Eu não estou interessado em quem você é. Deus não está interessado. Você é um ser criado, caído. Teu destino já está traçado. Para você, nem é como a gente que ainda pode se arrepender e ir para o céu. Demônio não tem mais arrependimento. Sabe o que a garota, ele possuindo a garota, fez? Fez assim. Em outras palavras, não vou dizer mesmo. Sabe o que eu respondi? Você não está entendendo as coisas.
Eu não estou perguntando se você quer ou não quer, eu estou dando uma ordem para você no nome de Jesus. E aqui chegou quem manda. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, você vira brincadeira na mão de qualquer coisa por aí. E eu falei, agora no nome de Jesus, abra a sua boca. Ela abriu a boca e disse, eu sou Lúcifer, com voz de homem. Eu falei, não deu para ouvir, fala alto, porque foi essa ordem que eu te dei. Eu sou Lúcifer. Falei, você vai ser Lúcifer em outro lugar, porque aqui chegou a luz. Aqui chegou quem tem comando sobre esse reino. Vocês entenderam? E eu estou falando de mim, mas eu sou exatamente igual a você. O que é para mim, o que a Bíblia diz para mim, ela diz para você. Agora, o negócio são os valores. Que valor que você vive? Ufa! Versículo 20. Agora veja o 21 e nós estamos terminando. Daniel, vamos gente, cadê o povo? Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. E sabe, morreu Nabucodonosor e o Daniel continuou governando na corte. Até o rei Ciro. Sabe o que isso quer dizer para você, para a gente terminar? Que o que Deus começa com você não pode ser abortado. Você vai ficar até o fim. Deus que começou a boa obra em você, Ele é poderoso para terminar. Amém? Amém.